a casa de Deus, e eu fui pegando algumas coisas que foram acontecendo nesse culto, né? Primeiro, quando o Nicolas ministrou, falando a respeito do que eu vou estar falando aqui nessa noite, então isso já mexe, E a outra coisa foi que a Cristina falou a respeito de nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Não tem como isso acontecer desse ano e dos próximos anos que nós viveremos serem anos de bênção, serem anos de portas abertas, se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Eu peço para que você feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu entrego, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Que cada um de nós aqui, Senhor, a começar por mim, Senhor, tenhamos um coração sensível e um coração ensinável para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja recebida por nós de uma maneira, Senhor, ungida, de uma maneira plena, de uma maneira, Senhor, que venha nos alimentar e que nós, Senhor, venhamos a sair daqui diferentes da maneira que nós chegamos aqui nesse lugar. Cada um de nós precisa, Senhor, ter um encontro diário real contigo. Senhor, no nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, o que será ministrado aqui nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome, no nome maravilhoso de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém, amém, queridos? Então, pegando o gancho do que a Cristina falou, a respeito de nós sermos guiados pelo Espírito Santo e nós termos essa sensibilidade, essa semana agora, que terminou ontem, hoje já está começando uma nova semana. Então, a semana que passou, aconteceu uma coisa simples comigo, mas uma coisa que me deixou muito feliz, Eu fui até mostrar para minha esposa, estava tão feliz, porque há mais de um ano e meio, procurando um documento dentro de casa. Acredite você nisso. Ela está dizendo, não procurando direito. É verdade, não procurando tão bem. Mas o que acontece? É que nós, ao retornarmos da África, e mudança e uma série de coisas, tem coisas que até hoje, a gente ainda nem abriu do que veio lá da mudança da África, que ainda está lá devidamente guardado e tudo mais. E um ano e meio, de vez em quando, tendo esses flashes, lembrando desse tal documento. E não é a mensagem que eu vou trazer não, mas é só para você. E pedindo a Deus, Senhor, me mostra onde é que está esse documento, que vai ter um momento que eu vou precisar, um documento do meu trabalho, que eu vou precisar fazer um exame médico, e eu preciso ter essa pasta, que tem todo o meu histórico médico, desde que eu entrei na Marinha, e aonde é que está isso? E aí, em paralelo a isso, a gente querendo dar o nosso jeito, o plano B das coisas, eu fui lá me informar, vem cá, quando você perde, como é que você faz e tal, e o camarada falou tanta coisa, que eu falei, Senhor, agora é mais um motivo, eu preciso encontrar esse documento. Eu preciso encontrar, o documento está em casa, mas aonde? E aí eu fui no quarto de empregada, e eu estou lá, acho que eu tinha botado o iPad para carregar, e aí daqui a pouco uma porta de um guarda-roupa que nós temos antigo lá, que a gente guarda uma série de bugigangas, uma porta daquela abriu, sozinha, a porta abriu. Isso aí, igual o pastor ele fala, Aí eu olhei, e ali eu vi um que a gente chama de praterno, onde a gente coloca farda, pessoas colocam terno, enfim. Aí dei uma olhada para aquilo ali, aí fiquei olhando aquilo. Falei, há um ano e meio atrás, quando eu fui me apresentar onde eu estou servindo agora, poxa, eu levei minha farda, levei uma série de documentos, calma aí. Aí fui lá pegar, e naquele mesmo momento que eu fui pegar aquele negócio lá, o Espírito Santo já tinha falado, olha, tá ali. E aí eu fui abrindo o zíper, não estava. Abri o outro zíper, não estava. Falei, Senhor amado, acabaram-se os zíperes, mas você não falou que o documento está aqui dentro? Aí ele falou, mas dá uma olhada no verso desse praterno aí. Aí quando eu abri o verso, lá estava o documento. E uma coisa simples, mas eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão contente, eu fiquei tão alegre, porque eu vi claramente a manifestação do poder de Deus em algo simples, em algo, mas que eu estava esperando há um ano e pouco, que acontecesse, aonde é que está, e procura, e mexe, arruma, e tira, e bota, e não encontrava, e acabei encontrando. Então, que o Espírito Santo nessa noite seja o teu guia, em tudo aquilo que a gente for estar ministrando aqui nessa noite, e você possa estar atento, que você possa estar ligado. Amém, queridos? 2017 é ano de portas abertas. Amém? Não somente esse ano,
mas como os anos que estão aí para frente, que estão por vir na nossa vida, de tantas coisas que Deus quer fazer, de tantas coisas que Deus quer nos abençoar. E no último encontro a gente estava falando a respeito de fidelidade gera promoção. E eu quero falar com você hoje de um outro tema, que é esse tema aí. Construindo uma fé inabalável. Quero falar com você hoje a respeito de fé. Tem tudo a ver, né? Academia da Fé, falar sobre fé, aleluia. Nós vamos estar falando sobre isso nessa noite. Construindo uma fé inabalável. E o texto que eu vou usar é um texto que o pastor Maurício Teixeira, ele tem falado aqui quando ele ministra aos domingos à noite. Ele está falando a respeito do escudo da fé. Então o texto está lá em Efésios, no capítulo 6. Se você quiser abrir, você pode abrir. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Ele não está aqui, né? Mas eu ia falar, fica tranquilo que eu não vou pregar a sua mensagem. Mas Efésios capítulo 6, último capítulo de Efésios, a partir do verso 10, você conhece o texto. Diz, quanto ao mais, a partir do verso 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aí que eu quero que você preste bastante atenção, que é o verso 13, que é o nosso verso base. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está aí na tela. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Depois de vencerdes tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Depois de vencer tudo, de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então eu quero logo me adiantar e mostrar para você que construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada. Diga, fé equilibrada. É construir uma fé equilibrada para receber de Deus e para permanecer em Deus. Então, logo de cara eu quero falar isso para você. Construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada, para que nós possamos receber de Deus, mas não somente receber de Deus, mas que a gente venha a permanecer em Deus. E essa construção, a construção dessa fé inabalável, ela envolve uma série de pontos. Hoje eu vou estar trazendo apenas 2, e depois a gente vai dando continuidade aí aos longos dos domingos que a gente estiver junto. Ela envolve uma série de pontos, e que muitas vezes a gente não para pensar, mas que elas fazem parte desse processo de construção. A minha vida está em construção, a sua também? Sim. Todos nós, a nossa vida está em construção. E o primeiro ponto que eu quero te mostrar aí, sobre essa construção, de nós termos a construção dessa fé inabalável, é esse aí. Procure cercar a sua vida com coisas que produzam fé. Procure cercar. Marcelo, procure cercar a sua vida com coisas que produzam fé. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 3, você não precisa abrir, mas o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja em Roma, ele fala a respeito de uma medida de fé, que ela é o quê? Ela é distribuída para cada um de nós. No dia que você aceitou Jesus, no dia em que você levantou a sua mão para Cristo, você entregou a sua vida, naquele momento, Deus estava te dando uma medida de fé para começar. E a partir desse momento, a partir dessa medida que Deus te deu, passou a ser sua responsabilidade, passou a ser minha responsabilidade, fazer com que esta fé, ela permaneça. E entenda permanecer aqui, que esta fé, ela dure, que essa fé tenha um tempo de duração. Como o pastor Teixeira muito bem colocou, a fé que você tem hoje, ela é para hoje, queridos. Amanhã você vai precisar de novo, mais uma vez, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Imagine o seu automóvel.
que precisa, né, estar sempre sendo o quê? Abastecido. Não adianta que a gasolina que você colocou, de repente, há 15 dias atrás, ela não vai te servir para você andar amanhã. Certamente você está só no cheiro, né? Está só no cheiro da gasolina. O ponteiro, coitado, ele está ali balançando, ficando amarelo, vermelho, mudando de cor, dizendo, olha, para no posto, abastece. E com a fé é a mesma coisa. É nossa responsabilidade fazer com que essa medida que Deus nos deu, ela permaneça. Ok? E é justamente depois que eu recebo essa medida, o que eu vou fazer é comigo. É meu, é minha responsabilidade. E o que eu faço, queridos, com certeza, com essa medida de fé, vai determinar, grave isso nessa noite, vai determinar se eu vou permanecer ou não nessa fé inabalável. Em Mateus, no capítulo 14, verso 31, fala a respeito, Jesus ele aparece aos seus discípulos e ele vem andando sobre o mar. E diz lá que eles ficaram, né, no verso 29, que eles ficaram assustados, ficaram com medo. Mas Pedro ele teve uma outra postura. Ele olhou, viu que era Jesus e falou, Jesus, olha só, estou querendo ir aí contigo. E Jesus prontamente falou, então, vem. E no verso 31, no verso 30, Pedro ele começa a olhar para as ondas, ele vai afundando, e no verso 31, aí sim, Jesus ele declara, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse para Pedro, homem de pequena fé. E pequena fé no grego chama-se oligopistos, que é pequena fé, essa tradução que nós temos de pequena fé. Mas que significa, queridos? Não está falando a respeito de tamanho. Aleluia. Não está falando a respeito de tamanho, está falando a respeito de duração. Oligopistos é duração. Pedro teve fé para colocar o pé para fora do barco? Teve ou não teve? Teve. Aliás, só conheço Jesus e ele. Tem um tal aí, uma vez eu vi me mandaram no WhatsApp, um tal de, como é que é? Ariovaldo, não sei o quê, que tinha um touro correndo atrás dele, e mostra a cena lá, ele quase que andando por sobre o mar, de tanto pavor do touro que estava atrás dele. Mas brincadeiras à parte, eu só conheço Jesus e Pedro. Então Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas a fé dele foi o quê? De pouca duração. Ela teve um tempo determinado que ela serviu e depois ela cessou. Jesus já tinha falado, inclusive, para os próprios discípulos a respeito dessa pequena fé, dessa expressão. Você pode anotar, está lá em Mateus capítulo 8, verso 26. É isso? Jesus ele acaba de acalmar uma tempestade e os discípulos ficam aterrorizados de medo e Jesus vira para eles, cara, vocês são homens de pequena fé, a fé de vocês dura pouco tempo. Então, queridos, qualquer coisa que eu venha fazer nesse mundo, as responsabilidades, o nosso dia a dia, e eu quero falar isso para você, e vamos estar falando isso de uma maneira bem enfática, o nosso dia a dia no mundo, nosso trabalho, a nossa casa, os momentos que nós temos de lazer, do que nós formos fazer, isso por si só não vai produzir fé na nossa vida. Fé não entra automaticamente, ou simplesmente porque eu quero que ela entre, porque simplesmente é o meu desejo. Não vai acontecer desse jeito, ok? E outra coisa eu não posso esperar, muito menos que o mundo venha produzir alguma fé no meu coração, muito pelo contrário. Se nós vivermos o dia a dia do mundo, a ciranda do mundo, fé não será produzida no nosso coração, muito pelo contrário. A nossa fé, ela será sugada, a nossa fé, ela vai ser exterminada. Então, uma coisa que nós temos que ter de consciência é que viver nesse mundo de maneira natural não vai ajudar em nada a nossa fé. Em nada. E, queridos, nós não podemos esperar que a nossa fé, ela permaneça, ela dure, que ela vá acontecer isso de maneira automática. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria aqui sabe, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o quê?
A palavra de Deus, ela não vem de qualquer forma, ela não vem de qualquer maneira, e muito menos não virá pelaquilo que eu vivo nesse mundo. E lá em 1 Coríntios, eu coloquei o texto aí, ele está aí, mas eu leio para você, talvez esteja pequeno. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 12, na versão da Bíblia Viva, fala a respeito desse domínio, ou desse fascínio, ou desse controle, que muitas vezes o mundo ele está exercendo na nossa vida, e isso tem nos roubado de nós exercermos e vivermos essa fé inabalável, descrita lá em Efésios capítulo 6, verso 13. Eu leio essa versão para você, que fala o seguinte, está ali, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Entenda, mas algumas dessas coisas, elas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando quiser. Eu vou repetir, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não, se Ele não tiver me impedido, mas algumas dessas coisas não são boas para mim, mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter tal domínio sobre mim, que eu não poderei facilmente parar quando eu quiser. Queridos, as coisas que nós vivemos nesse mundo, coisas que são necessárias e as que são lícitas, elas exercem uma atração e um domínio natural sobre a nossa vida. E o que a princípio, a priori, não é o problema. O grande problema é cair no desequilíbrio, guarde essa palavra, desequilíbrio. O problema é cair no desequilíbrio que as coisas que são necessárias e as coisas que são lícitas. Esse é o problema. O desequilíbrio das coisas que são necessárias e das coisas que são lícitas. E aí a gente pode abrir um leque de coisas que são necessárias, coisas que são lícitas, mas que podem estar roubando, drenando a minha fé em Deus. Primeira delas, televisão. Essa pode ser uma coisa, é lícito, é necessário muitas vezes, mas quanto tempo eu tenho gasto com televisão? E eu estou falando, queridos, olha só, a palavra que sai daqui de cima, Deus ele fala conosco aqui também. Não é uma mensagem assim, não, eu estou isento, tá? Isso aqui é para vocês. Eu estou fora. Eu estou fora. Não, eu não estou fora, eu estou dentro. Juntamente com vocês. E eu dou um exemplo a respeito disso aí. Até eu acho que já falei isso na escola, na Atos, dando aula. E eu chego cedo lá no local onde eu trabalho e fico esperando dar hora para a gente começar a fazer a nossa educação física lá. E por chegar cedo, já colocava o uniforme de educação física, e antes disso, no lugar onde eu troco de roupa, tinha lá um ambiente com sofá, com televisão, aquele arzinho, aquele ar-condicionadozinho, aleluia. Só que estava sempre ligado no noticiário das primeiras notícias da manhã. E aí ali eu me sentava e ficava vendo, e ficava recebendo. E o que eu estava recebendo ali não sei quem matou 3, matou 5, perdeu 3 cabeças, não sei quem foi queimado, foi apedrejado, e todo dia recebendo isso. E entrou como algo normal. Eu estava fazendo alguma coisa ilícita? Não. Mas estava entrando como algo normal na minha vida. E até que em um determinado momento o Espírito Santo falou, cara, para com isso. Isso vai fazer um mal tremendo para a tua vida, de você todo dia estar ali. Vai fazer outra coisa. Chega então um pouco mais tarde, já bota o uniforme e já vai direto lá fazer o que você tem que fazer. Ou então sai dali e já vai fazer uma outra coisa, vai tomar um café, mas não para ali. Foi algo que Deus falou comigo. Ministrou meu coração. Porque estava sendo bombardeado. Pastor, então quer dizer que agora eu tenho que ficar alienado? Não se trata disso.
mas se trata de nós termos essa sensibilidade do Espírito para saber a coisas que são muitas vezes necessárias e que são lícitas e que estão roubando o nosso tempo de Deus. Mídias sociais. De repente, mídias sociais têm roubado o teu tempo no que diz respeito a você exercer uma fé inabalável com Deus. E a gente precisa rever essas coisas. Não, pastor, mas eu trabalho com Zap, com e-mail, com Facebook, com isso ou com aquilo outro. Tá, mas lembra que a palavra que a gente falou? Desequilíbrio. Nós não podemos estar desequilibrados no sentido de nós estarmos usando isso ao ponto de isso estar nos tirando da presença de Deus. De estar fazendo com que a nossa fé esteja sendo subtraída porque eu não ouço mais, porque eu não paro mais para ler, porque eu não paro, porque a primeira coisa que eu quero fazer é sacar esse aparelhinho aqui e saber o que estão dizendo, o que estão falando. E agora, a notícia. E a gente faz parte de uma série de grupos, né? É grupo de tudo que é lado. Tudo que é grupo do trabalho, é grupo da igreja, é grupo da rua, é grupo do amigos da escola, do colégio fulano de tal, de 1980 e tanto. É grupo grupo do pessoal do exército de 1930. Eu falei, desculpa. É tanto do grupo, e se a gente não tomar cuidado, são tantos grupos que estão roubando a parte que é do nosso Deus, de nós alimentarmos com a palavra e nós podermos exercer fé. Da mesma forma, né, é o nosso lazer. É isso, um dia desse eu estava pensando, né, às vezes, tem pessoas que, Senhor, me dá mais dinheiro, me dá mais grana, me dá isso, porque, poxa, ia ser tão bom que eu ia comprar uma casa na praia, eu ia comprar um sítio, eu ia comprar isso, eu ia comprar aquilo, eu ia comprar aquilo outro. Aí o camarada recebe isso tudo, pronto. Agora ele só vai viver no sítio, na casa da praia e acabou a igreja. Tchau, aleluia. É lícito? É lícito. Mas isso tem roubado, né, o tempo que você tem dedicado para Deus? Não, estou lá, pastor, ligado lá no Xbox, PS, não sei das quantas. Aí é um lazer, mas que pode estar roubando tempo no que diz respeito a você estar vivendo essa fé inabalável. Mesma coisa é o trabalho. Às vezes o trabalho pode estar roubando esse tempo. Pastor, porque a gente precisa trabalhar aqui, e tal, isso e aquilo outro, que eu não estou dando conta e tudo mais e tal, mas isso tem roubado o teu tempo no que diz respeito a você estar exercendo fé, colocando fé para dentro, fazendo com que a duração da sua fé, ela seja esticada nas situações que você se depara. Não, mas eu trabalho. Graças a Deus. Aliás, o único momento que eu levava trabalho para casa, ela é testemunha, é quando eu estava lá na Namíbia, na África. Lá eu levava trabalho para casa. Até porque eu trabalhava mais em casa, não é isso? Do que trabalhava lá realmente na base onde eu estava. E aí lá eu levava trabalho para casa. Mas aqui, levar trabalho para casa, nem pensar. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Porque esse tempo não pode ser roubado primeiramente de Deus, e esse tempo não pode ser roubado da minha família. Então, queridos, anote essa frase aí, né? Existe um tempo para as coisas que são necessárias e para as coisas que são lícitas. Existe um tempo. É só você meditar lá no que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo de número 3. Há tempo para todas as coisas acontecerem na nossa vida. Mas há um tempo que eu não posso dispensar, que é o tempo de eu estar me alimentando, ouvindo a palavra, botando palavra para dentro, me alimentando e me alimentando. Existe esse tempo. E outra coisa, queridos, anote aí, se eu ultrapasso esse tempo naquilo que é necessário ou lícito, e claro, e que continua sendo necessário ou lícito, esse tempo começa a impedir a edificação do meu espírito. Percebeu ali? Se eu ultrapasso. Nós fazemos coisas que são necessárias e coisas que são lícitas,
Mas se eu ultrapasso esse tempo, eu vou estar começando a impedir que o meu espírito seja edificado com a palavra de Deus. Existe, queridos, um tempo para todas as coisas, até mesmo para as coisas que são necessárias e que são lícitas. Jesus mesmo já declarava isso. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, na tentação do deserto, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e no verso 4 de Mateus 4, Jesus ele responde a Satanás: olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás, olha só, não só de pão. Satanás, olha só, não só de WhatsApp. Satanás, olha só, não só de televisão. Satanás, olha só, não só de lazer. Satanás, olha só, não só de trabalho viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, queridos, anote isso também. A prioridade que nós damos à nossa vida espiritual vai determinar a qualidade da vida natural que nós teremos. Alguém pode dizer amém? A prioridade que nós damos à vida espiritual, ao nosso relacionamento diário com Deus, vai determinar a qualidade da vida natural que eu quero ter. E isso é fato. A passagem que o pastor Teixeira leu aqui, a respeito de Jotão, a respeito de Uzias, do que quanto eles começaram o quê? A se dispor a buscar o Senhor, o que acontecia com eles? Eles prosperavam, eles cresciam, eles mudavam de nível. E é assim conosco, você sabe disso. Quando nós estamos lá, tranquilões e tal, faço isso, faço aquilo outro, não dou muito bola para a palavra, para orar, para buscar a Deus, as coisas começam a... Alguém aqui já jogou River Raid? Atari, vamos lá, Atari. Opa, as mãos começaram a levantar, aleluia. Não é do seu tempo, é verdade, do seu tempo não tinha nem, bom, deixa para lá. Quem aqui jogou Atari de novo? Ao River, e olha só, muitas mãos levantadas, você precisava ver essa cena agora. Levanta para o pastor Teixeira ver as mãos. Olha lá, ó, Atari, River Raid. Pois é. No River Raid, quando você passava com o aviãozinho, ele já estava o quê? Ficando sem combustível. Aí você passava naquele quadradinho lá, aí ele voltava de novo e abastecia aquele aviãozinho. É a mesma coisa. Quando a gente se propõe a buscar ao Senhor, é o que diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Quanto mais a gente busca a Deus, parece que volta as nossas forças. Opa, meu aviãozinho está cheio agora. Aleluia. Agora eu vou dar voos mais altos, e voos mais altos, e voos mais altos. Mas se eu não proponho a me buscar, se as coisas que são necessárias, as coisas que são lícitas, elas começam a roubar esse tempo, pronto. O aviãozinho volta. Ok, queridos? Então, olha só. Nós sempre, anote essa frase, nós sempre colheremos o fruto da edificação espiritual na vida natural. Sempre. Quando eu e você, nós priorizamos a nossa vida espiritual, e aí vamos lá, tudo que envolve essa vida espiritual, estarmos nos cultos, amém? Estarmos nos cultos, termos comunhão, termos leitura e estudo da palavra, vida de oração, você entra nesse processo chamado edificação do espírito, do seu espírito, do meu espírito. Você começa a desenvolver a sua fé. Você entra num processo de tornar a sua fé inabalável. E você começa, queridos, a priorizar o seu tempo. Você começa a selecionar aquilo que você faz para edificar a tua vida espiritual. Você passa, inclusive, a selecionar relacionamentos. Você passa, inclusive, a selecionar as pessoas que vão andar do teu lado. E isso não é, queridos, discriminar. Mas você começa a ser uma pessoa mais seletiva. A gente tem um exemplo. Exemplo de quem? Jesus, o Rei da Glória.
Quando ele queria compartilhar algo, quando ele queria chamar os cabras na responsa, ele chamava quantos? 3. Eram 3 camaradas. Vamos lá, vem aqui comigo orar. Vamos lá, vem aqui, eu quero ensinar um negócio para você. Chega aqui de lado. Vamos conversar, vamos bater um papo. Os outros 9 não eram importantes? Não eram importantes, sim. Mas Jesus, ele já começava a ter aquela, poxa, esses camaradas aqui, dá para andar junto com eles, de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais íntima. Então nós precisamos ser seletivos naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve. Meu Deus, aleluia. E queridos, com o tempo, a gente percebendo que determinadas coisas, elas não edificam mais. Você vai tendo relacionamento com Deus, você vai se enchendo do Espírito Santo, você começa a perceber que determinadas coisas não edificam mais. Não trazem edificação. E no final das contas, o que a gente quer. Você quer ser vencedor? Você quer ser mais do que vencedor? Você quer ver se cumprir, 2017, um ano de portas abertas para a tua vida? Nós, eu e você, precisamos colocar em alta a nossa vida espiritual, edificarmos a nossa vida. E é isso mesmo, queridos. A gente percebe que determinadas coisas não edificam mais. Parece que o nosso espírito, ele fica agredido com determinadas coisas que a gente vê, que a gente ouve, ok? E, queridos, com esse tempo nós vamos ficando mais sensíveis à voz de Deus. E lá em Colossenses, no capítulo 3, você não precisa abrir, mas diz lá, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, anote aí para você, durante a semana, estar meditando. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, pensai nas coisas da onde? Daqui da terra? Lá de baixo? Do meio? Não, pensai nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima, pensai. Pastor, então esse camarada, ele estava vivendo nas nuvens, né? Não era, mas ele sabia que nós precisamos colocar a nossa mente e os nossos ouvidos voltados para Deus, porque é somente desta maneira que nós vamos edificar em nós uma fé inabalável. Uma fé inabalável. E você pode foi anunciado aqui, Espaço Gourmet, CD de mensagem, bons livros, boas literaturas. Compre isso, invista em você. Compre CD, ouça uma mensagem. Eu não vou para o trabalho sem ouvir uma mensagem de alguém que eu creio, de alguém que eu sei que aquilo que ele está falando vai edificar a minha vida, e eu estou lá ouvindo. Estou ouvindo, queridos, materiais que venham produzir fé, que venham estimular a nossa fé. Colhe com gente que vai fazer com que você seja uma pessoa fervorosa em fé, que vai te botar para cima, que vai colar com você. Rapaz, eu sei, o pastor Marco, aleluia, é o cabra da fé, vou colar com esse cara, e não vou abrir mão de estar andando com ele, de estar para cima e para baixo, porque eu vejo na vida dele a manifestação do poder de Deus. Então esse camarada serve para a gente poder estar junto, de eu poder estar aprendendo, de eu poder estar... Isso é a coisa mais natural, queridos, a gente ter exemplos de pessoas que eu sei, poxa, eu quero andar junto, eu quero estar junto. Você vê, já tem mais de... Só de casado eu tenho 22, entendeu? Já tem mais de 30 anos que eu ando com o pastor Teixeira, e quanto eu sou, o Marcos também está aqui, pode falar isso, o quanto nós somos abençoados de andar junto com ele. Exemplo para a minha vida, exemplo de homem, exemplo de ministério, exemplo de pessoa equilibrada. E eu tenho que escolher andar com essas pessoas. Eu não vou andar com um camarada que não vai trazer nada, não vai me edificar, não vai fazer com que a minha fé seja uma fé inabalável, queridos. E eu falo para vocês, gaste tempo andando com Jesus. Gaste tempo andando com Jesus. A gente fica igual a Ele. A gente fica igualzinho a Ele. Em Atos, no capítulo 4, no verso 13, você não precisa abrir, o texto da Bíblia Viva diz que quando o conselho, quando o sinédrio viu a coragem de Pedro e João,
e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam que a convivência com Jesus havia feito neles. Andaram com Jesus, gaste tempo andando com Jesus. O que que nos produz andar com Jesus? Nos produz fé. E uma fé não uma fé qualquer, uma fé inabalável. Uma fé, não uma fé pequena, mas uma grande fé. De grande duração, porque as batalhas da nossa vida, queridos, elas não acontecem por uma hora, elas não acontecem por um dia, elas não acontecem por uma semana. Às vezes você está numa batalha que faz anos que você está nessa batalha, e você precisa exercer fé nessa batalha. A minha esposa exerceu fé durante 12 anos numa batalha judicial, de um colégio que faliu, aonde devia direitos, férias, 13º, salários, uma série de coisas, mas eu via ela ano a ano exercendo fé, declarando: Satanás, você não vai me roubar, é meu direito. E como que um colégio falido, aonde um dono já havia falecido, o outro havia enlouquecido, o outro havia se mandado do país, como receber um dinheiro desse depois de 12 anos? Mas eu falo para vocês, queridos, o nosso Deus é um Deus que muda circunstâncias, é um Deus que muda situações, é um Deus que muda um bairro, é um Deus que muda uma cidade, é um Deus que muda um país, é um Deus que muda o universo para te abençoar. Foi assim que Ele fez na vida de Josué. Ele mudou um sistema, Ele mudou um sistema solar. Porque Josué orou: Senhor, me dá mais um dia. Senhor, me dá mais um dia. E Deus mudou o sistema, trouxe para cá a Copa do Mundo e a Olimpíada, para que um prédio falido fosse comprado por um órgão público, e os primeiros a serem chamados para ser acertados foram justamente os funcionários daquela escola que estavam sem receber os seus direitos. Ah, pastor, que é isso? Você está viajando na maionese. Como é que pode? Que Deus o quê? Isso aí já estava aí, a Olimpíada, Copa do Mundo, que nada disso que foi, não. Mas nós críamos que o impossível ia acontecer, e o impossível aconteceu. O segundo ponto, queridos, para nós terminarmos, e nós precisamos reconhecer, nós precisamos reconhecer, reconheça aquilo que não é uma fé legítima. A gente está falando sobre fé inabalável, e a gente precisa reconhecer o que não é uma fé legítima. Porque podemos estar vivendo numa base de uma fé que não é legítima, que não é uma fé genuína em Deus. E aí eu quero falar para vocês alguns pontos de podermos reconhecer o que não é uma fé legítima. O primeiro deles é esse aí. Uma fé legítima, ela não é uma fé isolada, voltada apenas para o que nós desejamos e queremos de Deus. Isso não é uma fé legítima. Isso não vai fazer com que você tenha uma fé inabalável. Isso não vai fazer com que você tenha uma fé que você permaneça crendo nela até o final. Não existe fé isolada, não existe fé apenas voltada para aquilo que eu quero de Deus. Queridos, é muito mais do que isso. Vida com Deus é vida de relacionamento. Eu quero é Deus. Lembra que a gente cantava isso? Eu quero é Deus. Ah, mas se eu vou receber, se eu não vou receber, cara, estou nem aí. Mas eu quero é Deus, eu quero esse relacionamento com Ele, eu quero Deus, eu não quero Deus facilmente, Senhor, eu preciso, me dá, me socorre, tá? Isso faz parte do pacote, isso é um lado da moeda. Mas o outro lado da moeda é o meu relacionamento com Deus, a minha vida diária com Deus, aquilo que eu faço para Deus. Então não viva uma fé isolada, voltada apenas para aquilo que você deseja ou quer de Deus. É pouco, queridos, é muito pouco. Se eu e você estamos vivendo nessa condição, eu digo para você, nós somos os mais infelizes dos homens. Se Deus para mim é alguém que é só para eu poder extrair, drenar, extrair e drenar, extrair, eu estou no lugar errado. Segundo lugar, fé legítima não é, anote isso aí, uma fé legítima, ela não é uma fé que nega a realidade e os problemas que nós passamos.
Para eu ter uma fé inabalável, 2017 de portas abertas, 18, 19, 20, 31, 43, 55, o número que você quiser, uma fé legítima não é uma fé que nega a realidade. Não é uma fé que nega os problemas. Muito pelo contrário. Eu vou ter a certeza que os problemas me afligem, que os problemas estão me perturbando, que o inferno está me perturbando. Aleluia. Mas eu posso dizer, Senhor, eu sou mais do que vencedor em Ti. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, Tu és o meu pastor e absolutamente nada vai me faltar. Senhor, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido. Eu não serei. Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me dirigem, me consolam. Mas eu não viro uma pessoa de outro mundo, não, eu não nego a realidade. O próprio Jesus não negou a realidade. Ele mesmo declarou, cara, vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por aflições, por angústias, por situações que vão mexer com a carne de vocês. Mas olha só, eu venci como homem, então vocês também podem vencer. Outra coisa, queridos, que uma fé legítima, ela não é. Uma fé legítima não é uma fé que negligencia responsabilidades e compromissos. Ah, pastor, agora eu vivo pela fé, aleluia. Então toma cheque para cá, cheque para lá, afinal de contas, pela fé. Deus provê, aleluia. Deus proverá. Uma fé legítima não negligencia responsabilidades e compromissos. E nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, somos, ou pelo menos deveríamos ser, um farol para esse mundo de falar, eu posso confiar num crente, eu posso confiar nesse cara. E é justamente o contrário. Quando você fala que o cara é crente, ih, rapaz, ô meu pai, como é que é? Vai fazer uma obra lá em casa? Ih. Aí começa. Não, porque é para a semana que vem, não, porque é para outra semana, não, é porque não sei o quê. Não, e fala isso, fala aquilo outro. Uma fé legítima, ela não é uma fé que não negligencia responsabilidades e compromissos. Todos nós aqui, queridos, temos responsabilidades e compromissos. Você tem responsabilidade e compromisso, primeiramente, com Deus. Em segundo lugar, você tem uma responsabilidade, um compromisso com a sua família. Em terceiro lugar, você tem uma responsabilidade, um compromisso com o seu trabalho. Se eu quero viver essa fé inabalável, eu não posso negligenciar responsabilidades, compromissos. Pau é pau, pedra é pedra. Um ditado da... Não, deixa para lá. Pau é pau, pedra é pedra. Sim, sim e não, não. Aquilo que eu falo, a minha palavra como filho de Deus tem que ter valor. Tem que ter valor, tem que ter credibilidade. E se eu quero viver essa fé inabalável, eu preciso exercer isso na minha vida. Outra coisa, queridos, que uma fé legítima, ela não é. Uma fé legítima não é uma fé baseada no legalismo de doutrina de igreja. Uma fé legítima não é uma fé baseada em doutrina de igreja. Uma fé legítima é uma fé baseada em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Pastor Hélio vive falando aqui para a gente, não se acostume com esse ambiente, não se acostume com essa igreja, não se acostume com esse tabuleiro. Mas às vezes a gente, que está inserido no reino de Deus, às vezes fala muito mais alto falar com alguém que é da denominação A, B, C ou D, do que simplesmente dizer, não, olha só, eu tenho vivido Jesus. Eu tenho andado pelo Espírito, eu tenho sido guiado pelo Espírito de Deus. Muitas vezes é mais importante falar que é da igreja A, B, C, D, do que qualquer outra coisa. Não se baseie em legalismos, em tradições de coisas de igreja. Fique com a palavra, com aquilo que a palavra diz, com aquilo que a palavra ela fala ao teu respeito e ao meu respeito. E deixa essa questão para lá, queridos. Nós não somos melhores do que ninguém. Ok? Nós não somos melhores do que ninguém. Ah, porque eu sou daqui da Academia da Fé, que não sei o quê e tal. E a gente, às vezes, corre um risco muito grande de achar que nós somos os detentores, únicos detentores da verdade, quando nós não somos.
Existem trabalhos maravilhosos e genuínos sendo feitos por aí, com as mais variadas visões, porque o nosso Deus, Ele alcança a toda sorte de pessoas. Outra coisa, e é a última, uma fé legítima, ela não é uma fé que espera que tudo venha a ser perfeito. Se eu quero viver essa fé inabalável, tenha essa certeza, queridos. A fé legítima, uma fé genuína, ela não é uma fé que espera que tudo venha a ser perfeito. Essa igreja não é perfeita, você não é perfeito, eu não sou perfeito. As pessoas que te cercam não são perfeitas. O seu marido não é perfeito. Oh, Deus! Olha aí. A sua esposa não é perfeita. Os seus filhos não são perfeitos. E às vezes a gente joga uma carga, queridos, uma carga muito grande em cima da nossa família, em cima do nosso cônjuge, em cima dos nossos filhos, cobrando uma perfeição, cobrando resultados. A gente bota na nossa família o que às vezes a gente muitas vezes passa no nosso trabalho. A gente cobra metas. Olha, eu quero metas, eu quero isso, eu quero desempenho, eu quero atuação, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Nós não somos perfeitos. Somos filhos do Deus vivo e estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Mas nós não somos perfeitos. Ao invés disso, ao invés de você cobrar perfeição das pessoas ou das pessoas que estão na sua casa, ore por elas, abençoe a vida delas. Coloque elas para cima, mas com a palavra de Deus. E não cobre perfeição das pessoas, porque isso é muito perigoso. A gente acaba se colocando num patamar de que, não, aquilo que eu faço, a forma que eu ajo, o meu estilo de vida, esse é que é o certo. E se não fazem, se não agem do jeito que eu vivo, está todo mundo errado. Isso é uma cilada do inferno. E vai fazer com que porta nenhuma se abra na sua vida, muito pelo contrário, as portas vão se fechar. Você não vai ver a manifestação do poder de Deus e você vai ser uma pessoa frustrada. Amém, queridos? Feche seus olhos aí onde você está.